Hoje, a gente vai embarcar numa viagem fascinante pelas entranhas da história para desvendar um negócio que mudou completamente a nossa paisagem, a nossa economia e a forma como a gente se move pelo mundo, a invenção da ferrovia. Olá amigos do canal Expoimagem, não esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Pois é, meus amigos, a gente olha para um trem hoje, seja ele um gigante de carga cortando o interior ou um bala rasgando os trilhos em alta velocidade, e talvez nem pare para pensar em como tudo isso começou. Mas acreditem, a história por trás desses colossos de aço é pura engenhosidade humana. Nosso ponto de partida nessa jornada nos leva direto para a Inglaterra do século XIX. Uma época de efervescência industrial, de mentes brilhantes borbulhando ideias. E quem acendeu a faísca dessa revolução nos trilhos? Ninguém menos que o engenheiro Richard Trevithick. Só que aqui vem uma curiosidade que talvez você não saiba. Essa parada de locomoção sobre trilhos no começo, acreditem se quiser, era movida a força bruta animal. Isso mesmo! Os primeiros trens eram, na real, vagões puxados por cavalos sobre os trilhos. Imagina a cena! Uma espécie de carruagem turbinada da época. E aí você se pergunta, tá, legal os trilhos, mas e a força para botar esses vagões para andar de verdade? Ah, meu amigo, é aí que entra em cena uma estrela da nossa história, a máquina a vapor. Essa belezinha é um divisor de águas total na história da humanidade. Antes dela, a gente dependia do bom humor do clima, vento para girar moinho, água corrente para mover roda d'água. Era uma luta. A máquina a vapor botou um ponto final nessa dependência climática e abriu um leque de possibilidades gigantesco. E olha só que loucura, a primeira ideia de usar o poder do vapor não é nem do século XIX. A gente tem que voltar lá para o século I, no ano 120 a.C. Um matemático e engenheiro chamado Heron de Alexandria já tinha sacado a parada e criado uma máquina rudimentar a vapor. Genial, né? Claro que a invenção de Heron era mais um experimento, uma demonstração de princípio. Mas a semente estava plantada. E ao longo da história, outras mentes brilhantes foram lapidando essa ideia. Um cara crucial nessa evolução foi o Denis Papin, que no século XVII construiu um aparelho bem parecido com a nossa panela de pressão. Pode parecer simples, mas essa invenção foi fundamental para entender e controlar a força do vapor. E aí, em 1698, entra em cena o engenheiro e mecânico Thomas Savery. Ele construiu a primeira máquina a vapor com interesse industrial de verdade. O foco inicial dessa máquina era resolver um problemão nas minas de carvão da Inglaterra, a água que alagava tudo. A bomba a vapor de Savery era tipo um super aspirador de água das minas. Essa invenção, meus amigos, é considerada um dos gatilhos da Revolução Industrial. Pensa só, sem essa tecnologia para drenar as minas, a produção de carvão, que era o combustível da época, ia ficar seriamente comprometida. A máquina a vapor abriu caminho para um novo mundo. Mas a história não para por aí. Em 1712, outro inglês, o ferreiro Thomas Newcomen, pegou a ideia de Savery e deu um upgrade. Ele criou o famoso motor de Newcomen, a primeira máquina térmica a ser amplamente usada. A sacada genial dele foi que essa máquina não só bombeava água, mas também conseguia levar cargas. Isso fez um sucesso estrondoso durante todo o século XVIII. E a cereja do bolo, a invenção que realmente explodiu a tecnologia a vapor e, consequentemente, as ferrovias, veio com o engenheiro e matemático James Watt, em 1769. Ele aperfeiçoou o motor de Newcomen, criando um motor a vapor baseado na queima do carvão que era muito mais eficiente e potente. Essa, meus amigos, foi a invenção para a Revolução Industrial.
A máquina a vapor de Watt foi decisiva não só para as primeiras locomotivas, mas também para os navios a vapor. Afinal, se ela podia bombear e gerar movimento linear, por que não gerar movimento circular para as rodas de um trem ou as hélices de um navio? Gênio puro! E aí a gente vê como essa invenção se espalhou pelo mundo. Hoje, as ferrovias são super importantes na Europa e em muitos países desenvolvidos. E nem se fala em países populosos como Índia e China, onde as ferrovias carregam uma quantidade absurda de gente e mercadoria. Agora, aqui vem uma reflexão importante. A gente olha para a América Latina e a África e vê que, historicamente, a opção foi muito mais pelas rodovias do que pelas ferrovias. E a real é que essa escolha não foi das mais inteligentes a longo prazo. Poderia haver uma maior diversificação. Então, meus exploradores, essa foi a nossa imersão na fascinante história da invenção da ferrovia. Uma jornada que começou com cavalos em trilhos e nos levou a colossos de aço impulsionados pela força do vapor, transformando o mundo que a gente conhece. Obrigado por chegarem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.